Graça e paz do Senhor. Venho com uma palavra abençoada do trono de Deus para mim e para a sua vida. Uma palavra de edificação que encontra-se em 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 14. Vamos lá? Diz assim: O Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te assombra. Ordena, pois, nosso Senhor a teu servo, que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a tocará e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-o a mim. Então respondeu um dos moços: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Ele é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras de presença gentil, e o Senhor é com ele. Essa é uma palavra de edificação para mim e para a sua vida. Nós sabemos que o rei Saul, devido à desobediência, por ouvir a voz do povo e não temer ao Senhor, se retirou dele o Espírito do Senhor. E devido a isso, o assombrava um espírito mau, que vinha da parte do Senhor. E eu vejo nessa passagem bíblica o agir de Deus. Eu vejo nessa passagem bíblica uma instrução para mim e para a sua vida, da parte do Senhor. Nós vemos aqui duas situações. Nós vemos a situação do rei Saul e vemos também a oportunidade que surgiu no meio dessa circunstância na vida de Davi. Vemos a situação, a circunstância, pelo fato de Saul desobedecer ao Senhor. E nós podemos ver que o quanto é importante a obediência, obedecermos ao Senhor. Então, quando o rei Saul desobedece a Deus e prefere assim ouvir a voz do povo, o Senhor o rejeita. O Senhor rejeitou Saul, mas ele escolheu Davi. E é aí que entra essa história. E é aí que é o ponto que eu quero passar para mim e para você nesta palavra. Vamos ver que Davi, pastor de ovelhas, que cuidava das ovelhas, vivia no pasto, tocando a sua harpa, cantando hinos de louvores ao Senhor, inspirado pelo Senhor. E a partir do momento que Davi ele é ungido, um escolhido de Deus como rei, como substituto do rei Saul, a Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo se apoderou de Davi, assim como antes tinha feito com Saul, mas devido à desobediência se retirou. Mas pelo contrário, já Davi obedecia a Deus, apesar de ele achar que as pessoas não estavam vendo, apesar de ele estar fazendo a vontade de Deus, sem esperar recompensas. Vejamos que, por conta disso, apareceu uma oportunidade. Qual foi essa oportunidade? Os servos de Saul deu uma ideia. E que ideia era essa? Uma ideia de encontrar uma pessoa que tocasse harpa. Porque no momento que essa pessoa tocasse a harpa, o espírito mau iria se retirar de Saul. E nisso, o rei Saul gostou da ideia, mas vejamos que no versículo 17 vai nos dar um detalhe a mais. Qual detalhe? Que o rei Saul, ele aceita que vá buscar uma pessoa que toque a harpa, mas ele dá um detalhe a mais, que toque bem, né? E no momento que fala que toque bem, eu acredito que aquela relação de nomes onde havia muitas pessoas por aquela redondeza que tocava a harpa, foram reduzidas. Reduzidas a quem? A Davi. Porque podemos observar
que quando um homem ou uma mulher procura obedecer a Deus, fazer a vontade do Senhor, buscar viver a palavra do Senhor, viver honestamente, corretamente, você vê que isso faz com que se destaque. Nós vemos aí agora o testemunho de Davi. Porque quando o rei Saul pede uma pessoa que toque bem, no meio daqueles ali que estavam além dos servos, logo se lembraram de quem? De Davi. Por que se lembraram de Davi? Porque Davi fazia a diferença. Davi, ele não só tocava harpa, ele tocava harpa, mas tocava bem. E além de ele tocar a harpa muito bem, você vai ver que no versículo 18, eles vão dar características, qualidades específicas de Davi, vista aos olhos deles. Eles dizem que ele toca, existe o filho de Jessé, o Belamita, que sabe tocar, ele é valente. Você vê que ele dá a característica que ele é valente, ele é animoso. O que significa animoso? Uma pessoa dotado de ânimo, uma pessoa corajosa, uma pessoa que revela empenho nas realizações de uma tarefa, pessoa cheia de coragem. Nada é difícil para uma pessoa animosa. Era o caso de Davi. Também diz mais, homem de guerra, sisudo em palavras e de presença gentil. Sisudo em palavras significa uma pessoa prudente, uma pessoa sensata, uma pessoa moderada. Tudo isso eram qualidades específicas que essas pessoas destacavam através da vida de Davi. Uma pessoa de presença gentil. E para fechar com chave de ouro, eles dizem, e o Senhor é com ele. Queridos amados irmãos, o que eu quero trazer para mim e sua vida com essa mensagem? Se você é um servo do Senhor, faça a sua parte, mas faça bem. Faça bem. Não só na congregação, mas fora dela, no seu setor de trabalho, no meio da sua família, na sua vizinhança. Faça o seu papel, mas faça bem. Viva para Deus. Viva o Evangelho. Se você tem uma profissão, seja uma pessoa honesta. Viva o Evangelho com as suas atitudes. Não aceite subornos, não aceite nada daquilo que não provém do Senhor, porque pode ter certeza que tem olhos te observando, há uma nuvem de testemunha que o cerca e tem pessoas observando os seus atos. Aí mesmo no seu setor de trabalho, aí mesmo na escola, aí mesmo na sua faculdade, aí mesmo onde você estiver no meio da sua família, o seu esposo está te observando, a sua esposa está te observando, os seus filhos estão te observando, os seus vizinhos estão te observando. E você vai ver que apareceu uma oportunidade. E quando aparecer uma oportunidade, as pessoas vão se lembrar de você. Você que faz a diferença, você que tem o brilho do Espírito Santo, é você que procura fazer bem, você que se destaca. Todo mundo pode fazer a mesma coisa, mas você que tem o Espírito Santo de Deus, você é diferente. As suas atitudes sempre têm algo a mais, como foi com Davi. Davi tocava harpa, mas Davi tocava bem. E foi por fazer bem que se lembraram de Davi. Porque ele não só tocava a harpa bem, e vinham qualidades acompanhado com Davi, que se destacava no meio de uma multidão. Davi foi levado naquele lugar para tocar harpa e o espírito mau se afastar do rei Saul. Mas até ele chegar lá, houve testemunho de vida. Para ele ser lembrado, ele estava lá embaixo, aparentemente até os olhos dele mesmo esquecido no pasto, mas alguém estava observando ele, alguém estava observando a honestidade dele, alguém estava observando como ele cuidava das ovelhas, alguém está te observando, e no momento que aparecer a oportunidade, vão lembrar de você, vão lembrar de você. Assim como lembraram de Davi.
Esse tocar harpa aqui na presença do rei era só no início do que estava preparado para Davi. Era o início da exaltação, porque os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Saul, ele foi humilhado, ele teve no patamar elevado, mas ele foi humilhado. Ele não soube lidar com o sucesso, ele não soube lidar com a fama. Mas para chegar até lá em cima, isso só foi o início da história de Davi. O início de aprendizado. E aquilo que ele aprendeu, e aquilo que ele viveu no anonimato, e aquilo que ele viveu no pasto, era só o início, essa oportunidade que apareceu na vida dele, de ele estar na presença de Saul para tocar harpa. Talvez você não dê nem valor ao que você tem feito, mas alguém vai chegar o dia que tem pessoas que estão te observando. Vai chegar o dia que por esse ato que você pratica, que você faz muito bem para a glória de Deus, porque você sabe que os olhos do Senhor estão te vendo, vai chegar o dia que essa pessoa vai te chamar pelo seu bom testemunho. Amém? Fica com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tome posse dessa palavra. Faça bem. Faça bem. Faça bem feito. Faça bem feito. Mesmo que ninguém esteja reconhecendo o seu trabalho, continue dando o seu melhor. Faça sempre o melhor. Faça sempre o melhor, onde você estiver. Que na oportunidade vão lembrar de você. Deus te abençoe. Amém?